Vocês, professor Abraão, área de ciências, estamos aqui para ministrar mais uma mini aula. Eu falei para vocês que faríamos uma aula mais curta, né, mais resumida. Estamos aqui para dar continuidade ao tema dentro da área da ecologia, dentro da área de ciências, especificamente dentro da área da ecologia, para tratarmos aqui de mais alguns conceitos que são pertinentes a essa área, né, de estudo, que é a ecologia, que é uma área muito interessante para o estudo e a conscientização, sobretudo, da nossa atuação como seres vivos, né, que somos, e no que diz respeito a desenvolver um pensamento mais crítico e voltado, né, para a conservação do meio, mas para que nós saibamos e entender, né, sobre essa questão da conservação do meio e a preservação do mesmo, temos que compreender, dentro da área da ecologia, dentro da área da ciência, dentro da área da biologia, especificamente aqui nessa aula da ecologia, entender alguns conceitos, porque o conhecimento ele é a base de qualquer estudo, né, e para nos prepararmos também para nossas ações, para nossas intervenções no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então sejam bem-vindos para essa mini aula, assim eu posso dizer, né? Todos sejam bem-vindos, todas sejam bem-vindas e vamos para a nossa aula, ok? Então estarei aí deslocando um pouco de lugar em lugar para que vocês possam não visualizar exatamente o professor, mas visualizar sobretudo o conteúdo. Mas as explicações e nessa forma de aparição, né, nessa tela é justamente para tentar manter um pouquinho desse vínculo, né, dessa interação, podemos dizer assim, com vocês. Então o professor tem essa função aqui de mediar o conhecimento, mas também de tentar mediar com vocês uma interação. Então se sintam aí como se todos, né, tivessem presente, estarão presentes nessa aula, porque vocês estarão acessando, né? Mas se sintam como nós estivéssemos no mesmo espaço, sentindo, né, as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. Então, a minha intenção, né, o meu sentimento nesse momento é esse, né, é compartilhar com vocês um pouco dos conhecimentos acadêmicos, né, teóricos e científicos, no sentido de estar embasando vocês, preparando vocês para lidar com essas questões das ciências e sobre as questões do conhecimento, ok? Então vamos para a nossa aula especificamente dita. Bom, o nosso tema é esse, né, de hoje, Ciências, professor Abraão, né, Pires, para quem quiser chamar simplesmente Abraão, né, sexto ano, nossa série, não é isso? Sexto ano. O tema da aula de hoje é esse aqui, está acima aí, beleza? Então vamos lá, nível de organização em ecologia, lembrando que nós temos o nível de organização em biologia. Então estaremos retratando também aquilo, mencionando esses níveis, mas o foco principal será os níveis em ecologia, já que nós estamos estudando, né, o que a ecologia menciona, o que a ecologia trabalha, o que a ecologia estuda na sua vasta área, né, do conhecimento. Lembrando que a ecologia está dentro da área nossa de ciências, que é um ramo, né, uma ramificação, uma área, podemos dizer assim, de estudo, né, que relaciona, né, associam todos os estudos ligados as interações dos seres e, evidentemente, né, tudo aquilo que ocorre à sua volta, que é o meio ambiente. Já falamos desse meio e vamos frisar um pouquinho nessa aula de hoje. Tranquilo? Então vamos aqui retratar alguns temas, né, relacionados ao nosso assunto de hoje, beleza? Então vamos lá. Farei uma leitura do conteúdo e assim que for necessário, né, frisar, explicar algumas questões, estarei fazendo essa intervenção, né, no sentido de estar esclarecendo alguns pontos para vocês que serão importantes para vocês entenderem. Então vamos lá. Os níveis de organização em ecologia são basicamente a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Então esses são os 3 níveis, os 4 níveis, né, que a biologia, o interesse da biologia, da ecologia, né, que a biologia já vai centrar em mais níveis. Então são mais níveis, né, mas o interesse maior aqui nessa aula, né, especificamente dizendo em ecologia, são a gente explorar esses 4 níveis. Quais seriam esses 4 níveis? Vamos relembrar a população, vamos entender o que é o conceito de população, o que seria a população, né? Vamos entender. Imagina você, né, o que é uma população. A comunidade, o ecossistema, né, e a biosfera. Então vamos centrar nesses 4 níveis aqui da área da ecologia. Tranquilo? Então vamos à frente e assim que for
necessário, farei as intervenções como o professor está colocando para vocês. Esse último é o local do planeta onde a vida existe. Qual seria esse último? O último é o último nível, né? É a esfera. Toda vez que você ouvir falar dessa palavrinha que muitas pessoas usam, né? Como biosfera, né? Olha esse tema bem interessante, biosfera. Professor, o que é biosfera? É o quê? Você quer falar? Você quer falar, Chiquita? Chiquita tá pedindo para falar. Eu não sei se vocês, né, deixam. Então vou apresentar aqui para vocês Chiquita, né? E ela quer falar, né, um pouquinho sobre o que seria a biosfera. Eu não irei abrir o espaço para a Chiquita, não, mas ela está me pedindo, né? Como ela está me pedindo para falar, eu vou deixar, viu? Vocês têm o prazer de tentar conhecer, né? Ou conhecê-la, Chiquita, né? Então essa, para vocês conhecerem, ela quer falar, né? Pois não, Chiquita, o que você quer falar? Eu quero falar da questão que o senhor falou. Tem uma pergunta para falar para o senhor. Pode falar então, Chiquita, mas vamos rápido, porque a aula passa rápido. Eu quero falar para o senhor, eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o que biosfera, o que é ser biosfera? Eu vejo falar demais nessa palavra. Explica para mim, professor Abraão, o que é biosfera. Chiquita, biosfera eu vou lhe falar agora, para você e para todo o sexto ano, né, para compreender. Eu ia falar justamente dessa palavra, você acabou me interrompendo, mas é uma palavra muito interessante. Pois é, professor, eu quero ouvir para os meus colegas, meus colegas também aprender um pouco sobre o que é biosfera, que a gente vai falar muito nesse tema, né, professor? Vamos falar bastante, né? Vamos falar bastante desse tema e você vai para o seu lugarzinho para prestar atenção na aula, viu? Qualquer dúvida você pode perguntar para o professor mesmo, tá? Não vai ficar com dúvida não, beleza? Então, se você tiver outra dúvida, você pode chamar o professor, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Ok, então aí vocês conheceram o Chiquita, né? De outra aula vocês podem, né, conhecer outro personagem qualquer, ela está na sala com a gente, né? Nessa sala virtual. Então vamos lá sobre biologia, ou desculpa, para a gente ter o que é biosfera, que é a pergunta e a dúvida, né, de Chiquita. Vamos tentar ajudá-la, né, a responder essa pergunta para ela rapidinho aqui. Então, o que seria biosfera? Biosfera, a palavra já diz, né? Bio, toda vez que você vê bio é que significa vida. E esfera, já sabe, a própria palavra fala, né? Esfera é algo arredondado, né? Então vamos lembrar de uma bola. A bola é esférica, não é isso? Bio é vida, esférica. Então imagina o planeta. Né? O planeta não é o formato do nosso planeta é uma bola, né? Embora achatada nos seus polos, mas é uma esfera. E o que seria biosfera? Então seria o quê? A vida, né? A vida se dando em cima de uma esfera. Na verdade, biosfera é isso, né? É vida dentro de uma esfera. Então é o planeta. Então vamos imaginar o planeta e os seres vivos. Tudo que tem vivo, né? Os seres que não são vivos. A esfera é a parte que não é viva, né? Todos os elementos. E o bio aí seria a vida. Todos os seres que existem no planeta, todos os seres vivos. Tá bom aí, Chiquita, a resposta para você? Certo, ela sinalizou, falou que está tudo bem. E para vocês entenderem o que é biosfera? Biosfera, bio, vida, esfera, já falei, né? Uma bola. Vamos imaginar uma esfera, algo esférico que tem vida. Então é o planeta. Olha que eu já estou falando de um nível interessante em biologia. Em biologia, mas especificamente em ecologia. Então vamos adiante, viu? A leitura não é muito extensa, mas a gente tem que fazer um pouco mais rápido, não é isso? Para que nós possamos entender melhor. Então é daí, nesse nível, que acontece, né, a vida, que a gente tem a vida, já falei, não é isso? É da biosfera. Ao estudar biologia, percebemos que existem diferentes níveis de organização biológica. Está vendo aí os níveis? Então vamos lá, na questão da biologia. Então esses níveis nos ajudam a compreender melhor os sistemas biológicos. Quem seriam esses níveis, né? Vamos lá, do menor ao maior, do mais simples né, até o mais complexo. Então primeiro seriam os átomos, depois viria as moléculas, depois organelas, depois viria as células, aí está para vocês, ó. Depois viria ou vem, depois das organelas vem a célula, da célula vem tecido, das tecidos os órgãos, sistemas, não é isso? Depois dos órgãos vem o sistema, e depois do sistema vem o organismo,
Depois do organismo vai formar a população, depois as populações vão formar a comunidade, e as comunidades vão formar o ecossistema, e os ecossistemas vão formar o que nós falamos aí, né? Todos os espaços, os lugares, né, existentes na esfera, os seres na esfera e tudo que existe lá, vai formar o que nós chamamos, o que Chiquita perguntou aqui agora, não é isso? Que é a biosfera. Biosfera vamos compreender como todo, né, o nível maior. Beleza? Há quem diga, né, que tem outros níveis, há outros estudiosos que trabalham na outra perspectiva de outros níveis. Mas uma boa parte dos estudiosos prefere, né, dizer que a biosfera é o nível maior em ecologia. Então vamos continuar aí. Vamos à nossa primeira pergunta para a compreensão. Olha a pergunta interessante. Que pergunta é essa, a primeira? Em ciências, ou seja, na biologia, em ciências biológicas, né, quais os principais níveis de organização dos seres vivos? Quer saber quais são os principais níveis? Vamos tentar entender esses principais níveis? Podemos afirmar que são eles. Quais seriam esses níveis? Já falamos, né, respondendo a nossa pergunta. Isso depois vai para o exercício de vocês, ó. Em biologia, é os átomos e as moléculas, lembra agora acima, não foi isso? É as organelas, que são estrutura menores do que a célula, a gente vai estudar isso posteriormente, o que são as células também, né? Essa unidade básica dos seres vivos, todo ser vivo, segundo a teoria celular, tem que ter células, né, na sua composição. Depois da célula forma os tecidos vão formar os órgãos, o órgão, né, está no singular aí, os órgãos vão formar o sistema vai formar o organismo vai formar a população, as populações vão formar as comunidades, que é outro nível, a comunidade vai formar, né, o ecossistema, e o ecossistema vai formar o quê? A biosfera. É a pergunta de Chiquita sobre biosfera. Quem quiser fazer alguma pergunta, Chiquita, tem alguma outra pergunta para fazer para o professor, alguma dúvida? Se você tiver, você fala, viu? Alguns colegas, se tiver, pode pedir o professor para esclarecer posteriormente. Estamos aqui à disposição. Ninguém tem perguntas, né? Nesse momento, então vamos continuar. O número 2, como pergunta para a gente acelerar um pouquinho a nossa aula. 2. Em ecologia, nós falamos que, né, em biologia tem aqueles níveis. Em ecologia, quais são os principais níveis de organização? Já falei para você que são 4. Essa pergunta já está no exercício da gente, para a gente ir refletindo o que nós já lemos aí, o professor já explicou. Então, quais seriam esses 4 níveis, né? Nós vamos destacar 4, beleza? Podemos dizer que são eles basicamente. São 4 basicamente que a ecologia se interessa. Tem outros, né? Inclusive o indivíduo, que somos nós. Né, que fala muito aí nessa questão do indivíduo, né? O indivíduo é a entidade, o indivíduo está no lugar de organismo, né? Mas a área da ecologia interessa pela população, tá aqui, ó, pontuado aí, né? Pela população, beleza? A comunidade, o que mais? O ecossistema e a biosfera. Em ecologia, o estudo baseia-se em geral, nesses últimos 4 níveis. Tem outros, né? Como eu falei, tem de indivíduo, tem outros níveis, mas ele se baseia basicamente nesses 4 aí, os quais são explicados a seguir. Vamos entender cada nível, então? Número 1, vamos entender cada nível. Primeiro, população. O que seria o conceito rápido de população, para vocês entenderem, né? Vou ficar aqui mais acima, para vocês compreenderem aí o conceito de população. Vamos lá. População. Está aqui, ó. Beleza? População, dá-se o nome de população ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Isso é bem interessante, viu, pessoal? Presta atenção, porque às vezes a gente confunde população com um pouco, as pessoas cometem esse erro, né, ou esse equívoco de confundir população com espécie. Até parece, né? Mas tem alguns fatores que são interessantes para que se caracteriza a população. A gente vai ver alguma explicação, alguma ênfase nesse sentido aí, para compreender melhor, ok? Em espécie, lá nós vimos que animal que tem a capacidade de cruzar entre si, né, e gerar descendentes férteis, né? Seus filhos serão férteis, aí caracteriza uma população. Se cruza entre si, deu descendentes férteis, esses descendentes né, vão continuar perpetuando, gerando a espécie, aí já sabe. Caracteriza como um conceito de espécie. Mas população parece, mas não é. Porque população tem essa ênfase que eu vou passar para você aqui, ó. Qual seria a ênfase aí, ó, de população? A ênfase que se faz, né? A ênfase é essa aí, ó. A ênfase na área e no período de tempo é essencial. Olha aí, ó. A área e no período de tempo, viu? Presta atenção nisso. A ênfase na área e no período de tempo
é essencial para entender que organismos de uma mesma espécie, tá vendo? Que vivem em locais distantes, não constitui uma população. Se eles vivem em local distante, né, não tem relação de tempo nem de área. Eles não estão juntos, então vai ser espécie. Se eles se encontrar algum dia e cruzar, vai dar descendentes. Mas eles não formam população, porque está em lugares distantes. Aí não leva em consideração nem a área é o lugar que eles ocupam, né, e nem com relação ao tempo. Período de tempo que eles relacionam junto. Então, não caracteriza como população. Tem que ser o contrário, tem que relacionar na mesma área, ficar muito tempo, né? E na mesma área para ser uma população. Esses indivíduos formariam uma população. Beleza? Então, esse é um conceito, uma ênfase interessante para você distinguir e não confundir. Beleza, então vamos continuar aí, né? Ainda dentro dessa ênfase sobre população, né? Para compreender melhor. Beleza? Então vamos lá. Como exemplo de população, podemos citar um grupo de elefantes, beleza? Que vivem em uma área, como por exemplo na savana africana. Se eles estão lá muito tempo vivendo junto, então é a população. Se não vivendo junto, não está ali, né? Relacionando na área, na mesma área, no mesmo local, não é uma população. Eles podem continuar sendo da mesma espécie, porém não constitui nesse nível, né, como população. Entendeu essa ênfase aí? Espero que você entendeu. E aí, Chiquita, entendeu? Quer ver os colegas mais uma vez? Não, né? Tá cansada? Eu também estou um pouco cansado, mas é preciso que nós continuamos com essa explicação. Eu falei que essa aula nossa devia ser um pouco mais rápida, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Comunidade. Aí está a comunidade. Vamos compreender um pouquinho sobre comunidade. Eu vou aqui voltar. Houve uma pequena confusão, né? Tranquilo? Então vamos entender o que é comunidade para a gente continuar nossos estudos. Então, o que seria uma comunidade? Chamamos de comunidade, vou para o cantinho, né? Chamamos de comunidade o conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área. Olha aí o conceito de comunidade. O conjunto de várias populações. Tá vendo? Cuidado para não confundir com várias espécies. Várias populações que vivem em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Nesse caso, vou subir um pouquinho para a gente ficar mais próximo. Nesse caso, observamos que a comunidade é formada por uma variada quantidade de organismos, diferentemente da população. Assim como no conceito de população, devemos ter em mente que todas as populações devem estar em uma mesma área, no mesmo período. Como exemplo de comunidade, podemos citar, né, vamos lá, podemos citar as populações de elefantes, zebras, gnus, né, e leões que vivem em uma área da savana africana. Tá pegando esse exemplo da savana africana porque é um ecossistema, né, bem interessante, onde se observa bastante, né, presença de populações e de comunidades. Ok? Então vamos para o ecossistema. Vamos compreender aí, tá aí de azul, né? Vamos compreender o que é ecossistema, outro nível bem interessante, né? Vamos entender ecossistema, vamos pensar nos biomas do Brasil, né? Quantos biomas nós temos? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Só para lembrar dos ecossistemas. Os ecossistemas eu já deixei em outra aula, em outra aula, explicando na aula lá que eu postei no YouTube, né, para vocês. E também deixei nos materiais, falando dessa relação aí do ecossistema. Eu pedi que vocês fizessem um ecossistema, né? Um pequeno ecossistema, filmasse ou tirasse foto e mandasse no PV. Poucos alunos me deu a devolutiva, estou aguardando ainda, né? Porque é interessante para você fazer a aula prática, beleza? Sempre faça as aulas práticas, porque as aulas práticas fazem você compreender, contextualizar o que o professor está falando. A prática, né, e a teoria andam de mãos dadas, juntas, né, para a gente entender os conceitos e relacionar isso com o nosso dia a dia. Tranquilo? Então vamos lá para ecossistema. O que seria um ecossistema? O ecossistema, por sua vez, é um nível hierárquico. Hierarquia é divisão, né? Mais baixo, mais alto, né? Hierarquia é isso, né? Do mais baixo ao mais alto, do mais alto até mais baixo. É tipo uma escala, uma divisão, ok? De posição, de ocupação de posição. Então um está superior a outro está superior a outro, né? Existe até uma determinada dependência e subordinação. Então a questão hierárquica é essa divisão aí. Quem tem que compreender o que é hierarquia, né? Então vamos lá. O ecossistema, por sua vez, é um nível hierárquico que engloba a comunidade e considera, além desses organismos, o ambiente físico onde os seres vivos... Desculpa, vou voltar novamente. O ambiente físico onde os seres vivos... Me perdoe, porque vai acontecer isso aqui, né?
o ambiente físico onde os seres vivos estão, beleza? Tranquilão. Então vamos lá. Sendo assim, no ecossistema consideramos fatores bióticos, vou chamar uma atenção para isso aqui, fatores bióticos, né? Quanto aos fatores abióticos. Já falei assim para você, já falei sobre esse tema, né? Dos fatores bióticos, né? E os fatores abióticos, ok? Já relacionei isso em outro momento. Tranquilo? Para vocês tentar entender um pouco aí. Então, o que seriam os fatores bióticos? Os seres que têm, né, a presença de vida, os seres, né, ou as entidades que apresentam vida, e os fatores abióticos, os seres que não apresentam vida. Como ser biótico, os animais, as plantas, né, como seres abióticos, vamos colocar a água, a luz, né, as rochas, o solo, né, e outros fatores que não tem vida que a gente observa muito ao nosso redor. Tranquilo? Então vamos lá. Como exemplo, podemos citar outra vez aí a savana africana, né, com todos os seus fatores abióticos, ou seja, água, solo e luminosidade. E a comunidade ali existente. Tranquilo? Então vamos compreender o conceito agora de biosfera. Vou acelerar um pouquinho, já falamos do que é biosfera, né? Não vamos estar explicando muito. Bio é vida, esfera é aquela esfera, né? Foi a pergunta que Chiquita nos fez, né? Isso é a curiosidade dela para tentar explicar. Poderia ser também a dúvida de vocês. Por fim, temos a biosfera, nosso último nível, a qual é definida como uma região do planeta onde encontramos os seres vivos. A biosfera onde estão os seres vivos. Vamos imaginar a crosta, né, toda essa esfera, né, com os seres vivos e não vivos se relacionando com essa esfera, essa bola, o planeta, né, é uma biosfera, é o maior nível, formado por vários ecossistemas que eu já falei alguns aí. Dos menores aos maiores. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biosfera é o conjunto, outro conceitozinho bem legal aí, é o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta. Qual seriam esses ecossistemas, professor? São vários ecossistemas, né? Os grandes ecossistemas. Citei alguns aí no Brasil, mas no mundo existem vários ecossistemas, que vocês estudam muito isso na própria geografia, né? E nas ciências também. Relata um pouco, a gente vai estar podendo estudar isso posteriormente. Falei alguns ecossistemas no Brasil, mas tem os ecossistemas, né? Essa divisão de ecossistema também se aplica à questão de uma visão, da perspectiva mundial também. Tranquilo? Então é isso. Então qual seria esse conceito, né? Por fim, aí, é um conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra. E é considerado por alguns o maior ecossistema existente. Já falei, né? Alguns estudiosos acham que o ecossistema é o maior. Há quem diga que existem outros ecossistemas maiores, ainda considerando a dimensão planetária, né? Do planeta e do universo como um todo. Porque não existe só a Terra, né? Existem outras dimensões, né, extraterrestres que nós podemos também estar considerando. Beleza? Então vamos aí para acelerarmos o processo aqui um pouquinho. Quando estudamos essa área, fazemos o estudo da vida, analisando desde a constituição dos seres vivos até a relação entre eles e com o meio ambiente, classificando os objetos estudados em um nível hierárquico, já falei, né? Esse estudo torna-se mais fácil e organizado. A seguir, agora chamo a atenção para você, a seguir conheceremos os níveis, né? Está no futuro, a seguir conheceremos os níveis de organização em biologia, primeiro em biologia, iniciando do nível mais restrito para o mais amplo. Então aí, ó, podemos citar, né? Já vimos esses níveis, vou estar ampliando um pouquinho para vocês, né? Vamos só lembrar aqui, ampliando um pouquinho, vamos lá, para a gente lembrar átomos, né? Tem alguns aí, numa sequência, nós vamos pela seta: átomos, moléculas, organelas, células, tecido, objeto, sobe aí, né? Pela sétulazinha: sistema, organismo, populações, comunidade, ecossistema e biosfera, que considera-se o maior nível. Vai seguindo aí, né? Esse caminhozinho da seta aí para vocês se orientar e aprender esses níveis, né? Ou visualizar esse nível aí em biologia. Por fim, vamos ver aqui, né, para a gente encerrar essa aula, vamos ver algumas instruções que caracterizam, né, ou ilustrações, melhor, né, falando para vocês. Vamos ver algumas ilustrações. Ilustrações são figuras, né, que caracterizam os níveis de organização estudados até aqui. Então, quais foram os níveis que nós estudamos hoje, né? Então, a biosfera, que é o maior nível considerado, mas a biosfera é o planeta, ou a esfera aí, ou a vida e o espaço onde a gente ocupa, onde a gente vive, desenvolve nossas atividades, todos os seres, né?
População, um exemplo de população aí, de borboletas. Ok? Comunidade, um exemplo de comunidade, é a comunidade, né, marítima. Mas existem as comunidades terrestres, né, comunidades aéreas, vários tipos de comunidades. Um exemplo de ecossistema, tranquilo? Saímos de comunidade, vamos para ecossistema. Aí é um ecossistema marítimo, mas existe ecossistema também, né, nos outros níveis, como, né, terrestre, aquático, etc. Então, até a próxima aula, não é isso? Fica um grande abraço para vocês. Eu queria fazer uma linha mais curta, mas às vezes tem alguns imprevistos na própria aula. Agradecendo aqui a pergunta de Chiquita, ela dá tchau para vocês, não vai aparecer por causa, né? Na próxima aula, quem sabe ela traz um colega para apresentar para vocês, tirar algumas perguntas. Faça suas perguntas, vou postar um exercício para vocês com poucas questões, para vocês compreenderem que nós trabalhamos o que hoje, vamos fazer uma pincelada rapidinho, trabalhamos alguns níveis, né? 4 níveis, principalmente em ecologia, não foi isso? População, comunidade, ecossistema, biosfera, não é isso? Então foram nossos níveis, do menor ao maior. E lá em biologia lembramos, né, alguns níveis que estão para vocês, esses níveis que eu estou passando uma vez, que nós já colocamos, mas detalhamos ele também em uma questão aqui acima, né, os principais níveis, tá bom? Em biologia. Mas o nosso foco são o que? Nossos níveis em ecologia, tá bom? Mas nós destacamos aqui os nossos níveis. Isso aqui foi em ecologia, são os 4 níveis. E esses níveis aqui que nós destacamos, né? Lá embaixo no quadro que eu acabei de mostrar, foi o que? Os níveis que retrata do interesse da biologia, tá bom? Mas nosso foco principal hoje foi esse aqui, ó. Ampliando um pouquinho, né, para vocês, foram esses aqui. A população, a comunidade, é isso que eu quero que você entenda, o ecossistema e a biosfera. Então, vamos focar nesses 4 níveis aí. Tranquilo? Grande abraço, então, para vocês. Espero vê-los, né, em breve. Fique com Deus e se cuide mais uma vez. Grande abraço, até a próxima.